Westworld foi lançado há 52 anos. Uma mistura única de faroeste e ficção científica, e a estreia de Michael Crichton na direção, tem uma história de making-of à altura. Não tem como se machucar aqui, apenas divirta-se. Em 1972, Michael Crichton era um romancista de grande sucesso e havia feito seu primeiro filme como diretor, com o filme de ação para a TV Pursuit. Ele via seu próximo passo na carreira como uma estreia em Hollywood. O agente de Crichton marcou uma reunião com o também agente que virou produtor Paul N. Lazarus III e, interessado em trabalhar com Crichton em um filme, Lazarus perguntou se Crichton tinha alguma ideia. Em uma viagem à Disneylândia e em Piratas do Caribe, Crichton se inspirou para escrever uma história sobre personagens animatrônicos dominando o parque. Ele a chamou de Westworld e, pensando que se tratava de uma história visual, queria transformá-la em um filme, e não em um romance. A MGM estava interessada em produzir, mas somente se Crichton concordasse com um orçamento muito pequeno de $1,3 milhão e a produção durasse 30 dias ou menos. Crichton pediu mais dinheiro e tempo, mas a MGM não cedeu, e o acordo foi fechado. Crichton disse mais tarde que também teve que concordar com a contratação do elenco pelo estúdio para o filme. Ao escalar o papel principal do pistoleiro, um cowboy robótico que apresenta problemas e começa a matar os turistas, a MGM estava interessada na lenda de Hollywood e Will Brynner. Brynner estava supostamente passando por dificuldades financeiras na época, então concordou em assumir o papel do pistoleiro por uma taxa de $75 mil, o que era muito abaixo do que uma estrela de seu porte poderia receber na época. O protagonista da peça é Peter Martin, um visitante do Parque Westworld que enfrenta o pistoleiro. William Shatner teria sido considerado para interpretar Peter, antes de Richard Benjamin ser escalado. Peter visita o local com seu amigo John Blaney, a primeira vítima do pistoleiro. Leslie Nielsen e Peter Graves foram considerados antes de o estúdio contratar James Brolin. Benjamin e Brolin teriam sido escalados apenas 48 horas antes do início das filmagens. Benjamin e Brolin tiveram aulas de tiro para se preparar para seus papéis. Aparentemente, o revólver de Benjamin estava carregado com algumas balas vazias para que ele se acostumasse a não esperar pelos tiros. Ele disse que é por isso que não pisca no filme enquanto atira. Além da Disneylândia, Crichton disse que a inspiração para o Westworld veio de observar os astronautas nas missões Apollo da NASA, dizendo que eles foram treinados para serem máquinas. Fascinante. Com alguma previsão, ele viu a tecnologia como uma influência cada vez maior na sociedade. Há uma referência às origens de Westworld em Jurassic Park, baseado em um romance de Crichton. O personagem de Jeff Goldblum, Ian Malcolm, diz: quando Piratas do Caribe fracassa, os piratas não comem os turistas. O parque temático do filme se chama Delos. Crichton tirou o nome da ilha grega de mesmo nome, que já abrigou o maior mercado de escravos do Mediterrâneo e foi o berço mítico dos antigos deuses gregos Apolo e Ártemis. Os 3 parques em Delos são Westerworld, Medieval World e Roman World. Crichton disse que os escolheu como cenários porque todos desempenharam um papel fundamental na história de Hollywood na época. Após achar o primeiro corte do filme entediante, Crichton removeu algumas cenas. Isso incluía uma cena com um aerodeslizador sobrevoando o deserto levando visitantes ao parque, mais cenas com robôs matando visitantes e uma cena de assalto a banco no Westerworld. O diretor de fotografia era Gene Polito, que trabalhou principalmente na TV, sendo o mais famoso deles em Perdidos no Espaço. Crichton contratou Polito por seu trabalho no thriller de Michael Ritchie, Prime Cut. Crichton queria que o filme tivesse um visual clássico e filmar as sequências em diferentes mundos, como Hollywood filmava esses gêneros nos anos 40 ou 50. Assim, há pouquíssimas cenas com câmera e muito trabalho com guindaste, espelhando os westerns no estilo de John Ford. A trilha sonora foi escrita pelo compositor americano Fred Karlin. Extremamente experiente na época, ele havia composto a canção vencedora do Oscar For All We Know, do The Carpenters. Para refletir o gênero, ele disse que combinou trilhas sonoras clássicas de faroeste com música eletrônica. O orçamento de produção foi de apenas $75 mil.
Uma maneira de Crichton lidar com isso foi reutilizar cenários, figurinos e adereços de séries de TV e filmes anteriores filmados nos estúdios da MGM. As cenas de fundo foram filmadas no deserto de Mojave. O designer de produção era Herman Blumenthal, e ele foi encarregado de supervisionar a criação de 20 cenários, cobrindo quase 18.000 metros quadrados. Uma tarefa nada fácil, especialmente considerando que ele teve que economizar devido à pequena quantia de dinheiro com a qual estava trabalhando. Crichton sabia como queria que o laboratório de robôs fosse e enviou um memorando a Blumenthal que dizia: hesito em dizer isso tão diretamente, mas este filme é fantasia e, no final das contas, não me importo se o equipamento ao redor de cada mesa é apropriado ou não. Crichton queria que o pistoleiro tivesse uma aparência sobrenatural. Para isso, Briner usou lentes de contato especiais, com 80% de reflexão. O Westworld foi o primeiro filme a apresentar imagens computadorizadas, retratando o ponto de vista pixelado do pistoleiro. Crichton disse que isso era tão novo que, quando explicou pela primeira vez à equipe de efeitos, eles não sabiam do que ele estava falando. Crichton foi ao laboratório de propulsão a jato, na Califórnia, que estava mais familiarizado com a tecnologia. Eles disseram que só haviam processado imagens individuais dessa forma, sem filme, e que produzir 2 minutos de filmagem levaria 9 meses e custaria $200.000. Isso estava muito além do orçamento e do prazo de Crichton, então ele contratou o animador digital John Whitney Jr. para trabalhar em seu primeiro longa-metragem. Whitney Jr. conseguiu concluir o trabalho em 4 meses, trabalhando a noite toda, a um custo de $20.000. O cenário do mundo ocidental foi reutilizado pela Warner Bros. No ano seguinte em Banzé no Oeste. E, além dos cenários, os jardins da propriedade do astro do cinema mudo Harold Lloyd foram usados para filmagens de algumas cenas do mundo romano. O pistoleiro se inspira em outro personagem do filme de Yul Brynner, Chris Adams, de 7 Homens e um Destino. Os figurinos são muito semelhantes, e em certo momento de Westworld, o pistoleiro enfia o revólver na cintura, assim como Chris Adams. Para capturar o momento em que o rosto do pistoleiro é removido no laboratório, foi feito um molde do rosto de Brynner. Vários moldes foram feitos, na verdade. Há outras aparições na TV. O xerife do Westworld é interpretado por Terry Wilson, conhecido como Bill Hawkes em Wagon Train. E Majel Barrett, que interpreta uma robô dona de bordel, foi a enfermeira Chapel em Star Trek, e é casada com o criador de Star Trek, Gene Roddenberry. Houve alguns ferimentos durante a produção. Durante as filmagens de uma cena de tiroteio, um pedaço de cartucho de festim atingiu Brynner no olho, arranhando sua córnea. E durante as filmagens da cena em que John é picado por uma cascavel, a cobra mordeu Brolin de verdade. Para criar o momento em que o pistoleiro reage ao ter o ácido jogado em seu rosto por Peter, o rosto de Brynner foi coberto com uma maquiagem especialmente criada, feita com um composto misturado com antiácido. A adição de água criou o efeito efervescente. O primeiro corte do filme tinha um final diferente. Originalmente, havia uma briga entre o pistoleiro e Peter, resultando no pistoleiro sendo destruído com o suporte usado para matar um turista anteriormente. Crichton alterou o final, pois achou que parecia encenado. Com seu magro orçamento de $1,3 milhão, o Westworld arrecadou 10 milhões nas bilheterias, e se saiu muito bem. Impulsionou a carreira de James Brolin e também gerou uma sequência, Futureworld, lançada em 1976, para a qual Brynner retornou. Finalmente, a influência de O Pistoleiro foi vista por anos. John Carpenter supostamente se inspirou nele quando criou Michael Myers para o Halloween. E James Cameron e Arnold Schwarzenegger se inspiraram na atuação de Brynner quando fizeram O Exterminador do Futuro.